É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um encontro, né? Ai, gente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, continuar estudando o capítulo 4, parte 2, né? Então, na aula passada, nós estudamos um pouco sobre umas três dinâmicas, né, bem importantes da síndrome da pessoa do boazinha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o antídoto disso tudo, né? Porque a gente tem falado bastante até agora das dinâmicas, né? Como que as pessoas boazinhas se apresentam. Falamos um pouco mais sobre como que funciona. E nessa parte do capítulo, eu quis dividir, para vocês terem um tempo de digerir, fazer as atividades, tá? E nessa parte do capítulo, nós vamos estudar um pouco do antídoto, né? Como que a gente começa de fato, continua de fato a curar essa síndrome dentro de nós. Eu sei que muitos e muitas de vocês podem estar passando por períodos um pouco difíceis na cura dessa pessoa boazinha, porque basicamente é como a gente literalmente foi, a gente não foi nem educado, né? A gente foi condicionado a viver dessa maneira, né? É muito interessante como que a sociedade ela é estruturada nessa síndrome e como praticamente todo mundo vive como base psíquica essa síndrome, tem que vir alguém muito, tipo, muito, muito diferente para fazer um contraste com isso, sabe? É muito engraçado, é muito interessante como que, às vezes, as pessoas me chamam de rabugento, simplesmente porque eu sou, da maior parte das vezes, nem sempre, mas eu sou muito direto nas minhas palavras. A pessoa me pergunta uma coisa, eu respondo o que a pessoa me pergunta. E a pessoa me chama de rabugento por isso. Porque, porque isso é um contrato oculto. Porque a pessoa fala comigo esperando que eu vá responder, tipo, de uma maneira fofinha, ou uma maneira meio, sabe, é, como é que eu posso dizer? Afetiva, melosa demais, entende? E quando a pessoa me pergunta, Henrique, tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem também, tá? Nossa, Henrique, você não vai perguntar isso, você não vai falar aqui? Eu falo, não, sabe? Ah, como que as pessoas hoje em dia vivem sobre essa cena da pessoa boazinha? Como que às vezes você falar um não, ou simplesmente seguir, fazer aquilo que você quer fazer? Por exemplo, quando eu fiz aquele vídeo, postei o vídeo lá da democracia, quem assistiu que a gente falei que a gente não vive numa democracia? E eu não, que algumas pessoas devem ter visto, não está lá no feed, eu postei semana passada, se eu não me engano, um vídeo e eu dei embasamento filosófico, embasamento político, embasamento psicológico de que a gente não vive numa democracia. Que a gente não vive, pessoal. A democracia hoje em dia ela é um sonho. É uma utopia que um dia a gente pode chegar lá, que eu espero que um dia a gente chegue, inclusive. Mas eu mostrei que a gente não vive. Por incrível que pareça, teve comentários, mensagens e comentários de pessoas querendo ditar aquilo que eu devo ou não postar no meu próprio perfil. Tipo assim, Henrique, teve um senhor mesmo, que falou assim: Henrique, pare de postar sobre isso. Volte a postar sobre aquilo que você postava, ou não sei o que, não sei o que lá. Aí deu vontade de responder. Eu nem respondi porque no momento falei, cara, eu tava com preguiça. Eu falei, tchau, tchau, tchau. Ai, mas a vontade de, tipo, chegar e falar. Mas até onde eu lembro, o perfil é meu, né? E eu falo o que eu quiser no meu perfil. Se você não está satisfeito, se eu crio um perfil e posta lá o seu perfil que você quiser. Mas isso é basicamente uma pessoa boazinha em ação. Eu vou seguir você e em troca você vai postar aquilo que eu quero. Isso é um contrato oculto. Por incrível que pareça, bem sutil, mas é um contrato oculto. Tem muitas pessoas boazinhas que fazem contratos ocultos com amizades, por exemplo. Eu vou ser tua amiga, eu vou ser teu amigo, mas em troca você vai se comportar da maneira que eu quero. Quem que já teve amigos assim, ou amigas assim? Que enquanto você fazia aquilo que a pessoa esperava ou queria de você, a amizade estava indo, sim, maravilhosamente bem.
Foi você falar alguma coisa, fazer alguma coisa que ia contra aquilo que a pessoa esperava de você, acabou a amizade. E toma-lhe sermão, sabe? Toma-lhe julgamento e toma-lhe tudo. Até às vezes, a pessoa boazinha, ela se ressente tanto dependendo da quebra de expectativa que ela tinha por você ter quebrado esse contato oculto, que a pessoa ela faz fofoca. A pessoa começa a falar mal de você para os outros. Nossa, isso já aconteceu tanto comigo, com pessoas que eu não considerava nem amiga, assim, sabe? Pessoas que eu não considerava, que eu nem tinha amizade. Aí eu simplesmente. Assim, não é que você faça alguma coisa propositalmente para desagradar. Às vezes não, às vezes você só faz alguma coisa diferente, você só faz alguma coisa que a pessoa não queria que você fizesse. Isso é um contrato oculto. Contratos ocultos, pessoal, eu estou focando isso nesse início de aula porque isso é muito real, isso é muito verdade. E eu repito, sem medo nenhum de errar. 95% das relações hoje em dia é tudo um contrato oculto. 95% das relações estão feitas de contratos ocultos. Eu diria assim, talvez com um bom humor muito grande, que 5% das relações nesse planeta são feitas de maneiras genuínas e autênticas, com pessoas genuínas e autênticas, aonde ambos têm total liberdade para falarem, agirem da maneira que sentirem, da maneira que acharem melhor para elas, e elas são respeitadas por isso. Isso não significa que vai ter concordância o tempo inteiro, mas mesmo nos momentos de discordância, vai existir um diálogo saudável. Mas essas relações elas são muito raras hoje em dia. A mais se 95% sem medo de errar, é tudo pautado em jogos de contratos ocultos. Eu vou fazer isso por você, mas em troca eu vou esperar que você faça isso por mim. Eu vou falar que te amo, mas em troca eu vou ficar aqui, ó, só ao teu lado, assim, esperando você falar que me ama. Eu vou lavar a louça. Mas se você não olhar para mim com um olhar de orgulho e falar muito obrigado, eu vou me ressentir. Às vezes coisas simples, sabe? Às vezes coisas simples assim. É claro que se uma pessoa faz um serviço de casa ou te ajuda de alguma maneira na vida, pô, é legal agradecer. A pessoa fez alguma coisa legal para você. É cortês agradecer. Mas a pessoa que faz, ela pode esperar isso em troca, porque senão é um contrato conta. Você não está fazendo de boa vontade. Isso é muito importante porque o contrato oculto é a base, é o funcionamento básico de como pessoas boazinhas funcionam. Você vai fazer alguma coisa para aquela pessoa, mas existe sempre alguma coisa oculta que a pessoa está querendo em troca. Seja controle, seja obrigado, seja um eu te amo, seja afeto, seja validação, seja o que for. Mas a pessoa está esperando alguma coisa em troca. Então, vamos lá, vamos começar o capítulo 4, parte 2. Tornando-se verdadeiramente egoísta. A pessoa boazinha ela já se entortou na cadeira, já saiu da aula. Como assim vou me tornar egoísta? Vamos continuar. Quando comecei a escrever este livro, eu compartilhei primeiro rascunhos com os membros dos meus grupos de pessoas não mais boazinhas. Em uma ocasião, um membro do grupo declarou: parece que toda a ênfase do livro está em focalizar-se em si próprio. Parece realmente egoísta e egocêntrico. Perdão. Parece realmente egoísta e egocêntrico. Quando propõe-se a pessoa boazinha deve apenas pensar em si mesma e não se preocupar com mais ninguém. Desde quando as pessoas boazinhas aprenderam a sacrificar-se para sobreviver, a recuperação deve centrar-se em aprender a colocar-se em primeiro lugar e fazer suas necessidades prioritárias. Isso, pessoal, é o primeiro passo para a recuperação de uma pessoa boazinha. Ela precisa ser inicialmente sim egoísta. Ela vai precisar deixar de ajudar outras pessoas para ela poder focar em si por um tempo. A pessoa boazinha ela não sabe diferenciar a ajuda genuína de sacrifício pelo outro. Ela não sabe, ela não tem esse discernimento.
Então é como se ela precisasse parar de fazer tudo o que ela está fazendo e começar de novo. Ela precisa parar de tudo que ela está fazendo. Toda ajuda que ela faz, todo auxílio que ela faz, ela precisa parar. Fora, obviamente, né, pessoas que têm criança em casa, né, essas pessoas que, né, precisam, assim, né, têm essa necessidade porque não conseguem assumir as próprias necessidades, são crianças ou pessoas debilitadas de alguma maneira, aí tudo bem. Mas de uma maneira geral, a pessoa boazinha, o foco, o início, ela precisa parar de fazer tudo que ela está fazendo pelos outros. Tudo, tudo, tudo. E começar a focar-se somente em si. A partir daí é que ela pode começar a expandir um pouquinho o auxílio ao próximo. Ah, mas Henrique, você se dedica tanto às outras pessoas. Sim, eu posso me dedicar mais aos outros, por quê? Eu posso me dar o luxo de me dedicar a vocês porque eu já tenho isso bem estruturado dentro de mim. Isso não significa que eu não possa ter uma neurose aqui ou outra ali, sabe? Não, isso não significa que eu não possa ter algumas características de pessoa boazinha. Mas boa parte disso eu já entendi. É por isso que hoje eu posso estudar para eu ser melhor para o próximo. Porque eu já passei muitos anos da minha vida recluso, estudando para ser melhor para mim. Pelo menos uns 15 anos da minha vida, eu praticamente me dediquei exclusivamente a estudar para mim, para que eu fosse uma pessoa melhor, para mim mesmo. E por praticamente uma década da minha vida, eu literalmente entrei numa caverna que eu chamava de meu quarto e me dediquei para eu mesmo, para que eu pudesse. Inicialmente, eu não tinha intenção nenhuma de começar um Instagram para levar conhecimento para as pessoas. Eu não tinha essa menor intenção. Isso foi um fruto de um trabalho, primeiramente, para mim. Quando eu percebi que o meu copo estava cheio, eu percebi que ele começou a transbordar. Então, criar o Instagram, manter o Instagram que eu tenho hoje, não é fruto de um esforço meu, é um transbordar. Eu não me esforço para estar lá. Eu não me esforço para passar o que eu faço. É natural para mim. Eu escrevo, eu já brinquei, eu já acho que eu já falei isso para vocês em outras aulas, mas é muito sério. Eu escrevo meus posts indo pro metrô, no ônibus. É sério. Eu brinco falando isso, mas é sério. Não, eu não estou falando isso aqui por vaidade, para me exibir para vocês, mas para vocês entenderem que, para eu chegar nisso, eu passei anos da minha vida sendo egoísta. Eu passei anos da minha vida deixando cada um com as suas próprias necessidades, até que eu estivesse bem estabelecido nas minhas necessidades. Como é que você pode ajudar? Como é que vocês podem ajudar os outros na necessidade dos outros, se vocês não sabem nem quais são as suas necessidades? Eu lembro, década atrás, que eu também não sabia quais eram as minhas necessidades, eu não fazia a menor ideia. Né? Eu pergunto, o que vocês gostam de fazer quando vocês estão sozinhos? E as pessoas não sabem responder. Pessoa boazinha, então não sabe. O que você faz sozinho? O que você gosta de fazer? A pessoa sozinho? Ela responde assim, como assim sozinho? Sabe? A pessoa não sabe. Então, sim, eu precisei passar um bom tempo da minha vida sendo, entre aspas, egoísta, para eu reconhecer quais eram as minhas necessidades, quais eram os meus talentos, que eu era bom de fazer, o que eu não era bom de fazer, quais eram as minhas sombras, o que eu precisava desenvolver, como que eu poderia desenvolver isso. Passei um tempo errando e acertando esse como, até achar um como legal, e fui me dedicando anos, me desenvolvendo nesse como fazer. Essa talvez seja a parte, é o início do girar da roda para a pessoa boazinha de sair disso. A pessoa precisa se colocar em primeiro lugar, literalmente mesmo. Mesmo que isso, de início, possa significar ser um pouco egoísta.
Porque se não for isso, a pessoa boazinha, ela não vai conseguir criar esse discernimento entre ajudar genuinamente e se sacrificar pelo outro. Porque a gente não tem como fazer contrato oculto com a gente mesmo. A não ser que a pessoa seja uma pessoa de diversas personalidades, né? Ela não consegue fazer um contrato oculto com ela mesma, sabe? Vou lavar a minha louça e em troca eu vou me dar uma televisão, assistir televisão. Aí, sabe, não tem como fazer esse contrato oculto. Isso aí é compensação. Você pode se compensar. Tem gente que faz isso para manter vícios, né? Sabe, hoje eu vou trabalhar loucamente para chegar em casa com uma panela de brigadeiro. Essa pessoa, ela tá fazendo um contrato oculto, na verdade, uma compensação. Então é muito mais difícil você manter essa dinâmica com você mesmo do que com uma outra pessoa. Por quê? Porque é você com você mesmo, sabe? Você sabe que no fundo, você sabe que você está se enganando. Agora, com uma outra pessoa, você pode fazer contratos ocultos sem a pessoa nem descobrir. Se ela está fazendo contrato oculto, e a pessoa nem está sabendo. Mas com a gente mesmo, no fundo, a gente mantém essa sanidade de alguma maneira. Você sabe que você está se enganando quando você faz uma compensação dessa, né? Hoje eu vou. Vocês estão rindo, mas é verdade, não. Hoje eu vou fazer isso, isso, isso e tal, que não sei o quê, e aí em troca eu vou. Vai nada. A gente sabe que no final, no fundo, a gente está se enganando quando a gente faz essas compensações. Então, o início do girar da roda é literalmente parar tudo ao auxílio a todo mundo. Fora as pessoas que, né, você tem responsabilidade que elas não consigam satisfazer a necessidade delas e precisam de você, aí ok. Mas em contrapartida, se a pessoa é adulta, não tem nenhum tipo de déficit cognitivo, tem todos os membros, sabe? A pessoa consegue, ela tem cognição e físico para é maior de 18 anos. Ela pode assumir as necessidades delas, vocês vão precisar de parar de fazer as coisas por elas. Mas é meu pai e minha mãe, vocês vão precisar. Mas o meu pai é muito idoso, ele não consegue. Beleza. No que a pessoa não consegue porque ela tem algum tipo de deficiência que ela não consegue, ok. Eu estou deixando isso claro para depois vocês não reclamarem, tá? Mas eu tenho uma criança de 3 anos. Pô, pelo amor de Deus, eu estou explicando. Pessoas que são crianças, idosas, que não têm condições de, em algumas coisas, não assumir responsabilidade pelas suas necessidades, ok. Mas pessoas adultas que não têm déficit cognitivo, têm todos os membros, conseguem assumir, ó, agora é contigo, tá, pessoal? Agora é contigo. Por um tempo eu não vou mais te ajudar. Você vai precisar se virar. É importante para mim isso. Porque eu não sei se eu estou te ajudando por boa vontade minha ou se eu estou querendo alguma coisa em troca de você. Eu não tenho esse discernimento, eu não consigo. É tão trincado comigo que eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu estou me sacrificando por algo que, no fundo, o que eu quero é não olhar para minha vergonha, a própria vergonha tóxica. Então, eu não estou fazendo por você. Eu estou fazendo, na verdade, para evitar de entrar em contato com uma coisa minha, uma dor minha. Então, agora, a partir de agora, tu vai ter que se virar. Se você precisar de alguma coisa muito importante, eu tô aqui. Mas saiba que, se você puder fazer, você faça. Não espere que eu faça, né? Duro, né? Isso, né? Mas é verdadeiro, né? É duro, porém é verdadeiro. Pessoas boazinhas, elas não conseguem, elas não têm esse discernimento. É duro, mas é verdadeiro. A maioria das pessoas boazinhas se espantam quando digo-lhes que é saudável ter necessidades e que as pessoas maduras têm suas necessidades como prioridade. Às vezes tenho que repetir essa verdade muitas vezes para que ela se estabeleça dentro das pessoas boazinhas. Ter necessidades significa ser carente, e necessitados representam um bilhete só de ida para o abandono. Então, para pessoas boazinhas,
ter necessidade significa ser carente. Olha que coisa, né? Toda pessoa tem necessidade. Pessoas maduras colocam suas necessidades como prioridade. Eu posso te ajudar, mas espera, eu tenho isso aqui para fazer para mim antes. Eu não posso te ajudar e eu me prejudicar nisso tudo. Se para eu te ajudar eu preciso me prejudicar, cara, seu caminho não é comigo, não. Se para eu te ajudar, para você ter a sua necessidade satisfeita, eu preciso me prejudicar, o seu caminho não é comigo. E o universo está mostrando isso, né? Deus não é masoquista. Quem escolhe sofrimento somos nós mesmos, não é Deus impondo para a gente. Você acha mesmo que o universo, com toda a sua magnânia, Deus, com toda a sua inteligência, que cria um universo com a própria mente, vai colocar pessoas na tua vida que para você ajudar essas pessoas, você tem que se sacrificar? Que Deus é esse? Só se fosse um Deus débil. Só se fosse um Deus débil. As pessoas que estão na sua vida que você pode ajudar são pessoas que você não, a sua vida não ficaria pior por você ajudar essas pessoas, porque isso não faria o menor sentido. As pessoas que estão na sua vida hoje que você pode ajudar sem se prejudicar nesse percurso, essas pessoas estão na sua vida de maneira divina. Pessoas que você precisa se sacrificar, a tua vida está o caos, estresse, e a sua vida só piorando, para você conseguir ajudar essa pessoa não devia estar na tua vida. É duro isso também, mas é muito real. Ou essa pessoa não devia estar na tua vida, ou a forma de vocês se relacionarem está completamente deturpada. Pode ser que essa relação até se transforme para uma coisa mais saudável. Mas vocês podem ter certeza que não é saudável para ninguém ajudar outras pessoas e nesse percurso de ajudar outras pessoas, vocês se prejudicaram. Ou você está indo além do seu limite psicológico, do seu limite de todo tipo, e você está se colocando nessa posição, ou a pessoa está ali, né, querendo também e você lá dando. Mas isso é muito importante de vocês entenderem. Se vocês estão ajudando uma pessoa e se prejudicando dessa medida, ajudando, vocês não estão ajudando ninguém. Vocês não estão ajudando ninguém. Porque se vocês estão se prejudicando para ajudar, vocês estão se prejudicando. Então alguém está sendo ajudado. Se alguém não está sendo ajudado na sua ajuda, então não está ajudando ninguém. Porque se a pessoa é ajudada, sai super bem e você sai um caco, isso significa, no mínimo, que você não tem o menor valor por você mesmo. É duro de ouvir isso? É, mas é a verdade. Ah, Henrique, tô ouvindo aqui as perguntas, os questionamentos de vocês. Mas, Henrique, e se for uma coisa pontual, que a pessoa está precisando muito ali, e eu for um pouquinho além, mas eu faço sem querer nada em troca e tal, mas eu vou um pouquinho além. Tudo bem. Aí você tem que pensar o seguinte: você tem capacidade de se regenerar? Você vai saber o caminho de volta depois? Você tem poder emocional e mental de se auto-regenerar? Você tem tempo? Você vai ter tempo para isso depois? Você vai ter capacidade para isso depois? Se você tiver, aí ok, você está fazendo com consciência. Eu vou passar um pouquinho do meu limite para ajudar aquela pessoa, para fazer alguma coisa para aquela pessoa, mas eu sei que é, eu consigo depois pagar a conta. Vou ficar um pouquinho no, entre aspas, no vermelho, mas eu consigo, eu sei da conta, eu dou conta, eu vou pagar a conta e, tipo assim, beleza. O pouco que eu passar do limite, eu sei que eu consigo recuperar depois. Beleza, a responsabilidade é tua. Agora, fazer isso sem pensar depois, beleza, mas qual vai ser o caminho de volta?
Você vai ter depois energia para fazer o caminho de volta? Ou você vai ficar tão estardalhaça, você vai ficar tão quebrado que você não vai conseguir voltar depois? Isso vocês têm que pensar. Isso precisa ser bem pensado e estabelecido dentro de vocês. Esta mudança de paradigma é sempre chocante para a recuperação de pessoas boazinhas. A ideia de fazer as suas necessidades uma prioridade parece ser o caminho mais rápido para ser tudo o que repudiavam, mal amados e sozinhos. Sempre que eu desafio uma pessoa boazinha a se concentrar em fazer as suas necessidades uma prioridade, suas respostas são sempre bastante previsíveis. As pessoas vão ficar com raiva de mim. As pessoas vão pensar que sou egoísta. Eu vou ficar sozinho. O que aconteceria se todos vivessem assim? Eu, em seguida, listo os benefícios para as pessoas boazinhas e as pessoas ao seu redor quando elas começam a colocar-se em primeiro lugar. Elas aumentarão a probabilidade de conseguir o que elas precisam e querem, elas poderão dar realmente tanto o que as pessoas realmente precisam, elas poderão dar sem ressentimento e expectativa, elas tornar-se-ão menos necessitadas, elas se tornarão mais atraentes. A maioria das pessoas boazinhas realmente gostam do último benefício na lista. Desamparados, covardes e necessitados não são atrativos em uma pessoa. Confiança e autoconfiança, sim. A maioria das pessoas são atraídas por outras pessoas que têm um senso de si, autonomia, são pessoas soberanas sobre as suas próprias vontades. Então, tem coisa mais atraente do que uma pessoa autônoma? Uma pessoa soberana sobre si? Isso é muito atraente. Colocando-se em primeiro lugar, não afasta as pessoas, na verdade, atrai as pessoas. Colocar-se em primeiro lugar é essencial para obter o que se quer no amor e na vida. Eu falei isso na aula retrasada e repito: o ideal de uma relação, principalmente íntima, e também a de amizades e tudo mais, é eu me coloco em primeiro lugar, eu satisfaço as minhas necessidades primeiro, a outra pessoa faz o mesmo, e essas necessidades, elas são congruentes, elas são elas têm afinidade uma com as outras. Por exemplo, a minha necessidade, vamos supor, só exemplo, a minha necessidade é acordar às 5 horas da manhã para dar minha aula de yoga às 5h30. Ou, tipo, ou acordar às 5 horas da manhã porque eu gosto de acordar de manhã. A outra pessoa com quem eu me relaciono, a necessidade dela é também acordar às 5 horas da manhã. Olha que legal, a gente acorda no mesmo horário. Bom, vamos se relacionar. Entende? É tipo isso. Quando eu satisfaço as minhas necessidades em primeiro lugar, a outra pessoa satisfaz as necessidades dela também em primeiro lugar, essas necessidades elas são congruentes, elas se afinam. Eu tenho uma necessidade, qual é? Ser vegetariano. Eu não como carne, já tem mais de 10 anos. A necessidade da pessoa também é não comer carne, olha que legal. Vamos se relacionar. Eu não uso drogas, eu não bebo, eu sabe, eu não tenho um costume de sair para festança e tudo mais. Isso é uma necessidade para mim. Sair para lugares mais calmos, mais tranquilos. A outra pessoa também. Olha que legal, gente. Vamos se relacionar. Assim que são, isso são relacionamentos saudáveis. Não é um relacionamento onde eu deixo de fazer aquilo que é necessidade para mim, para eu me encaixar na necessidade dos outros. Eu gosto de acordar às 5 horas da manhã. Mas a outra pessoa só acorda às meio-dia. Então eu vou começar a acordar meio-dia também. Não, tá errado. Eu sou vegetariano, mas pô, fulano adora um churrasquinho. Vou voltar a comer carne não. Não, tá errado. Não vai dar certo. E você, em algum momento, vai se ressentir com aquela pessoa. Porque aquela não é a tua necessidade. Em algum momento, você vai se frustrar com aquela pessoa. Porque você vai estar fazendo um contrato oculto com ela. Tudo aquilo que não é na sua necessidade, mas que você faz por um período longo de tempo, acaba se tornando um contrato oculto.
Porque não é a tua necessidade. Uma coisa é você fazer algo para uma outra pessoa que não é a tua necessidade, mas é pontual. Tipo, eu acordo 5 horas da manhã, um exemplo. Só que aí, por acaso, aconteceu que a pessoa que está comigo, se relacionando comigo, no dia anterior, trabalhou até tarde. Aí trabalhou, sei lá, até 11 horas da manhã, 11 horas da noite, meia-noite, porque alguma coisa específica aconteceu. Aí essa pessoa precisava dormir um pouco até mais tarde. Aí, tudo bem, pô, a gente acorda 5 horas da manhã, mas, pô, tudo bem. Vamos acordar às 8, então. Um dia, porque aconteceu uma coisa esporádica. A minha necessidade é em 5, mas, pô, foi uma coisa esporádica que aconteceu. Tudo bem. Agora, todo dia, periodicamente, em algum momento, isso vai se tornar um contrato oculto. Saiu muito da minha necessidade. Todo dia não dá. Então, o ideal de relacionamentos é se coloque em primeiro lugar. Vai se relacionar com uma pessoa que, quando ela se coloca em primeiro lugar também, existe uma afinidade de necessidade. Eu tenho uma afinidade de final de semana ir para a natureza, acampar, sei lá, fazer coisas legais, assim, não sei o quê. Pô, outra pessoa também, pô, que legal, cara, vamos se relacionar. Pô, eu quero ir para o meio do mato, eu quero para acampar. A outra pessoa quer, sei lá, ir para uma rave. Não vai dar, cara, não vai rolar. Mas, Henrique, eu tenho uma necessidade que eu ainda não consigo ainda estabelecer completamente na minha vida. Mas a outra pessoa tem. Legal. Você pode querer acordar às 5, mas você está tendo dificuldade e acorda às 7. Tudo bem? E se eu me relacionar com essa pessoa que acorda às 5? Ok. Por quê? Porque é onde você quer chegar. Você tem, apesar de, no momento, as necessidades não estarem congruentes, mas o caminho é o mesmo. Vocês querem chegar no mesmo lugar. Ok, também. Eu moro no centro de São Paulo. A outra pessoa mora no interior. Poxa, mas eu quero morar no interior. O objetivo é em comum. Não é só as necessidades que são congruentes. Os objetivos também precisam ser congruentes. Mesmo que uma das partes não tenha chegado lá, mas ela deixou claro que ela quer chegar lá. E ela está se esforçando para isso. Então, beleza. As necessidades são congruentes, os objetivos são congruentes. Vocês têm afinidade, inclusive, de objetivos. Beleza? Importante deixar isso claro. Colocar-se em primeiro lugar não é algo ruim. Inclusive, vocês vão começar, de fato, a atrair pessoas, escolher pessoas que relacionamento vai durar. Vocês podem perceber, pessoas que se relacionam, ficam pulando de relacionamento em relacionamento, e depois me manda mensagem lá na caixinha de perguntas: Henrique, eu só atraio pessoas indisponíveis para me relacionar, só atraio pessoas com esse padrão assim assado que eu não quero lá. São pessoas que não estão colocando a necessidade delas em primeiro lugar. Por isso que elas ficam pulando, porque elas não... Porque, pessoal, para você se relacionar de maneira íntima, você não precisa fazer muita escolha, basta uma, na verdade. Se você acertar uma vez, tu já garante aí pelo menos uns 10, 20, 30 anos, ou a vida inteira de relacionamento. Você não precisa fazer muita escolha certa, você não precisa fazer uma, sabe? E no máximo, assim, às vezes acontece, né? Tipo, a relação acaba, termina e tudo mais, mas geralmente, quando você faz uma escolha certa de relacionamento, cara, você fica muito tempo com a pessoa. E que às vezes, por motivos da vida, pode até acabar, né? Os objetivos mudam, uma pessoa amadurece, a outra pessoa não, enfim, coisas acontecem. Mas, de uma maneira geral, você só precisa fazer uma escolha. E essa escolha, a melhor escolha, acontece quando vocês colocam a prioridade de vocês como necessidade, a necessidade de vocês como prioridade. E vocês vão simplesmente escolher alguém que tem afinidades. E quando vocês têm afinidades de necessidades, afinidades de objetivos, cara, sabe? O que vai dar errado, meu? Você só precisa fazer essa escolha. Mas agora precisa ter paciência. Precisa primeiro colocar a própria necessidade como necessidade. Ih, caramba, olha aí, gente. Vocês precisam colocar a necessidade de vocês como prioridade. Vocês precisam se dedicar.
para manter isso, se dedicar firme nisso e ter paciência para o universo se organizar para que a pessoa chegue até você. E você chegue até a pessoa. Precisa ter paciência, porque vocês estão se reorganizando. Vocês estão se reorganizando psiquicamente, vocês estão reorganizando a vida de vocês como um todo. Trabalho, relações, moradia. Tem pessoas que largam de ser pessoas boazinhas e mudam até de cidade. Então, vocês precisam colocar a necessidade de vocês como prioridade e ter disciplina nisso, sabe? Se dedicar a isso. E vocês podem ter certeza que vocês vão olhar a pessoa e vai ser tipo uma coisa muito espontânea, sabe? As necessidades vão ser congruentes, os objetivos vão ser congruentes, a atração, ela é forte. Continuando. Para pessoas boazinhas terem as suas necessidades satisfeitas, para que pessoas boazinhas tenham as suas necessidades satisfeitas, elas devem começar a mudar seu núcleo de paradigmas. Essa mudança inclui vir a acreditar que ter necessidade é parte do ser humano, ou seja, vocês precisam acreditar que tudo bem eu ter necessidade. Tudo bem eu ter necessidade, tá, pessoal? Até Buda tinha necessidade, tá? Não caiam nessa de que pessoas iluminadas não têm necessidade. Tem sim. Todos. Está encarnado, está no corpo humano, tem necessidade. A diferença é que as necessidades de um Buda são muito diferentes de uma necessidade de um ser humano mediano, espiritualmente falando. Buda tem necessidade. Toda pessoa iluminada tem necessidade. Lahiri Mahasaya, por exemplo, que era um discípulo direto de Babaji, ficou anos lá na caverna de Bábade. O Lahiri Mahasaya, ele era um cara, assim, ele era muito engraçado. Ele tinha diversos siddhis. Ele era visto em vários lugares ao mesmo tempo. Ele levitava, ele saía levitando por aí, ele curava cego. Assim, Lahiri Mahasaya foi um dos últimos, já desencarnado, ele foi um dos últimos Siddhas, assim, que tinham bastante Siddhs encarnados no planeta. Porque ele realmente ele era um Siddha assim, encarnado. E o cara era casado. Ele tinha filhos. Lá no Autobiografia de Yogi, do Yogananda, o Yogananda foi conversar com a esposa dele. E a esposa dele contava várias histórias do Lahiri, assim, engraçadíssimas e tudo mais. Mas para você ver, é um cara humano. Tinha necessidades também. O corpo dele envelheceu também. Ele também começou a ter necessidades conforme o corpo envelhecia. A diferença é que, provavelmente, as necessidades de um ser desses são muito diferentes das nossas necessidades, né? Dá uma Ferrari pro Larry Mahasai, ele vai olhar e falar, o que que eu vou fazer com isso aqui? Não necessariamente ele vai rejeitar a Ferrari, mas provavelmente não é uma necessidade para a vida dele ter uma Ferrari. Às vezes ele se contenta com um carro popular, que leva ele daqui a ali. Não é o carro em si, mas essas necessidades não existem para esses seres. Talvez isso que seja difícil de ser entendido. Por como a necessidade desses seres é tão diferente da do ser humano geral, as pessoas acham que esses seres não têm necessidade. E elas acham que, para chegar nesse estado, eu também não posso ter necessidade. Sendo que não. Elas matam as necessidades delas em busca de uma espiritualidade. Vou renunciar ao dinheiro. Por que as pessoas fazem isso? As espiritualidades, dentro do espiritualismo, pensa e faz isso? Porque elas acham que uma pessoa iluminada não precisa do dinheiro, não tem necessidade do dinheiro. Mas elas não entendem que a renúncia ao dinheiro não é externa, é interna. Não é uma renúncia externa. Eu não preciso do dinheiro porque o dinheiro não vale nada. Não, é uma renúncia interna. E o que é uma renúncia interna? É o desapego. Se eu tiver dinheiro, ótimo. Se eu não tiver dinheiro, tudo bem também, sabe? A minha felicidade não depende de eu ter muito ou pouco dinheiro. Mas isso não significa que eu rejeito o dinheiro, que eu renuncio ao dinheiro. Se uma pessoa me oferece, por exemplo, uma estadia no palácio,
qual não tem problema nenhum eu aceitar. Mas eu não necessito de um palácio para eu ter felicidade, para eu ser feliz, para eu ter uma vida alegre. Buda, ele era um mendigo. Buda era um mendigo. Mas quando Buda chegava numa cidade com os seus discípulos, os reis, as rainhas, os príncipes, os lordes da cidade, faziam fila para receber Buda na casa deles. Faziam fila. Então, para você ver, mesmo uma pessoa que renunciou internamente ao dinheiro, era extremamente rico. Buda era um mendigo, mas ele era extremamente abundante. Não faltava nada para ele e as pessoas faziam fila para dar comida para ele, para receber Buda na casa dele. Agora, se Buda ficasse no palácio do rei ou no casebre do fazendeiro, não ia mudar o estado emocional dele. Não ia mudar o estado de iluminação dele, não ia mudar a alegria e a beatitude dele. Ele não ia ser menos santo por conta disso. Isso que é renúncia interna. E a renúncia interna de Buda era tão bonita que ele continuava sendo abundante. Por quê? Porque Deus é abundante, pessoal. Deus é mega ultra, é o próprio universo inteiro, pelo amor de Deus. Vocês acham que o quê? O Deus que manifesta tudo nesse universo inteiro está preocupado com a quantidade de dinheiro que vocês têm no banco? Pô, Deus fala assim, galáxia, toma galáxia. Sabe? Bilhões de planetas, toma bilhões de planetas. Assim, instantaneamente. Ah, não, mas para a Aline eu não vou dar R$ 100 para ela, não. Ah, pô, pelo menos... Isso não existe. E por incrível que pareça, esse caminho começa quando a gente começa a colocar as nossas necessidades como prioridade. Por incrível que pareça, o caminho para a abundância de Deus começa no eu, começa no ego. Não é matando o ego, trucidando o ego, quebrando o ego, ou mesmo pulando a fase do ego para chegar em Deus. Não, tem que começar no próprio ego e expandir através dali. Para a gota perceber que é o oceano, ela primeiro ela precisa entender a gota. A gente não chega a Deus se a gente não começar por nós. Ter necessidades faz parte desse processo, independente do nível espiritual que a gente esteja. Pessoas maduras fazem suas próprias necessidades prioridades. Elas podem pedir ajuda para satisfazer suas necessidades de forma clara e direta. Outra coisa muito importante. Eu tenho necessidades. Beleza, já entendi, Henrique. Eu coloco as minhas necessidades como prioridade. Beleza, entendi também, Henrique. Eu posso pedir para as pessoas me ajudarem a satisfazer as minhas necessidades? Pode também, olha que maravilha! Você não precisa se isolar numa caverna. Você pode pedir para as pessoas ajuda para satisfazerem as suas necessidades de forma clara e direta. Eu tenho essa necessidade, você pode me dar? Eu estou precisando disso, você pode me ajudar? Clara e direta. Não quero nada em troca. E olha mais, você vai me ajudar, mas em troca eu não vou precisar te dar nada, não, tá? Mas eu tô precisando de ajuda. Eu quero um abraço. Você pode me dar um abraço? Sabe? Eu estou passando por uma necessidade financeira. Você pode me ajudar? Eu estou precisando de uma ajuda para entender, estudar tal coisa. Você tem esse conhecimento? Você pode me ajudar? Entende? Você tem uma necessidade, pergunta, pede. É, tudo bem ter necessidade, tudo bem botar essa necessidade como prioridade, e tudo bem pedir ajuda para satisfazer essas necessidades, problema nenhum. Agora, outra coisa, outras pessoas realmente querem ajudá-las a satisfazer as suas necessidades. Pessoal, as outras pessoas querem ajudar vocês a satisfazer as necessidades de vocês. O mundo é um lugar de abundância. Para a pessoa boazinha, o mundo é um lugar de escassez. Escassez de afeto, escassez de
carinho, a escassez de elogio, escassez de ajuda. Por incrível que pareça, quando a gente começa a pedir ajuda, a gente percebe quanto de pessoas solícitas que tem nesse planeta também. E existem pessoas dispostas a ajudar, se a gente pedir, de maneira clara e direta. Inclusive, as pessoas preferem. Se coloquem no lugar dessas pessoas. O que vocês iam preferir? Que alguém chegasse para vocês e falasse assim: olha, eu preciso dessa ajuda aqui, você pode me ajudar? Ou vocês iam preferir que a pessoa chegasse e ficasse rondando, ficasse ali, sabe, só ali, comendo pelas beiradas, fazendo contrato oculto? O que vocês iam preferir? Que a pessoa, com certeza, a pessoa que chegasse pedisse diretamente, certo? Então façam o mesmo. Peçam ajuda. Se a pessoa puder ajudar, ela vai ajudar. Se a pessoa não puder ajudar, ela vai dizer não. Ah, mas Henrique, e se a pessoa for boazinha e ela não souber dizer não? Aí cabe a vocês falar: já deu, você me ajudou até aqui, foi ótimo, agora eu respeito você, vai cuidar de você. Aí cabe a vocês ter maturidade. Porque se a pessoa boazinha, ela não sabe qual é o limite dela, vocês vão precisar saber qual é o limite dela. A responsabilidade de vocês. Vocês pediram ajuda, não pediram? Se vocês pediram ajuda, beleza, a pessoa te ajudou até tal ponto. Você percebeu que a pessoa está passando do limite dela mesmo. Já tá bom. Ok, gratidão. Agora você vai descansar daqui, eu assumo, eu já entendi, eu vou pedir para uma outra pessoa, agora você vai cuidar de você. Vai satisfazer as tuas necessidades, agora coloca as tuas necessidades como prioridade. Pode deixar que daqui em diante você já me ajudou bastante, beleza. Pô, pessoal, esse mundo é um lugar de abundância. Basta a gente ter uma mentalidade e entender isso. A recuperação das pessoas boazinhas passa por fazer algo radicalmente diferente do que elas fizeram anteriormente. Para essas pessoas, colocar-se em primeiro lugar não é apenas uma sugestão. É essencial não só para obter necessidades satisfeitas, mas também para recuperar o poder pessoal, sentir-se totalmente vivo e experimentar o amor e a intimidade. Ou seja, colocar-se como prioridade não é uma sugestão, é essencial. Se vocês não saírem da aula de hoje entendendo isso, vocês não vão conseguir acompanhar o restante desse clube do livro que a gente está fazendo. A partir de hoje, vocês precisam se colocar como botar a necessidade de vocês como prioridade. Não é uma sugestão, vou fazer se eu quiser. Não, é parte integrante. Vocês precisam fazer isso para continuar. E eu espero que, com tudo aquilo que eu já falei até aqui, vocês tenham entendido por que isso é importante. Até mesmo para quem busca iluminação espiritual. Curiosamente, quando pessoas boazinhas assumem a responsabilidade por suas próprias necessidades e tornam-as uma prioridade, beneficiam também aqueles que estão ao redor delas. Longe dos contratos secretos, dos jogos de adivinhação, das explosões de raiva e comportamento passivo-agressivo, longe da manipulação do controle do comportamento e do ressentimento. Ou seja, é bom para todo mundo. Aí ele traz um exemplo da própria vida dele. O feriado estava se aproximando e nossos filhos iam sair da cidade. Tentei planejar algum tempo com minha esposa, Elizabeth, mas ela parecia ambivalente e pouco disposta a se comprometer com o que ela queria fazer. Eu me senti frustrado e coloquei meus planos em espera. Finalmente, com a insistência de um amigo, eu decidi tentar colocar-me em primeiro lugar no fim de semana. Eu fiz planos e convidei minha esposa para se juntar a mim, se ela se sentisse inclinada. Ou seja, ele chegou, olha só, esses aqui são os meus planos. Você vai me acompanhar? Você quer fazer? Se você quiser, vamos. Se você não quiser, tudo bem. Eu fiz várias coisas que eu queria, inclusive de passar algum tempo com os meus amigos. Como se viu, Elizabeth decidiu se juntar a mim em várias ocasiões. Na segunda-feira, ela contou-me que ela tinha apreciado o fim de semana e não queria que isso acabasse. Então, olha que interessante. Quando ele colocou, o autor do livro, colocou-se em primeiro lugar, as necessidades em primeiro lugar, a esposa dele, nas necessidades que eram afins e congruentes, decidiu se juntar a ele. Não em todas, mas na maioria. No final do final de semana,
ela contou que tinha gostado muito do final de semana. Ela gostou muito do final de semana, não quando o marido colocou as necessidades dele em outro lugar para agradar a esposa, mas quando ele colocou as necessidades em primeiro lugar, a esposa tinha necessidades em primeiro lugar, se tornava congruente e eles apreciaram o final de semana juntos. Olha que legal. Então, pessoal, é bom para todo mundo. O desafio. Eu desafio cada um dos membros dos grupos, eu desafio cada um dos membros dos grupos a experimentar colocar-se em primeiro lugar por pelo menos um final de semana. As experiências de três deles, Lars, Reese e Shane, são apresentadas abaixo, que é as pessoas que a gente estudou nesse capítulo. Lars, apresentado no início do capítulo, foi para casa depois que o grupo e disse à esposa, foi, ih, rebobina. Lars, apresentado no início do capítulo, foi para casa depois do grupo e disse à esposa que ia fazer as suas necessidades uma prioridade na semana seguinte. Ela foi inicialmente resistente à sua proclamação. Prestem bem atenção nisso. O que aumentou a sua ansiedade. Para aumentar a sua coragem, Lars chamou alguns homens do grupo. Seu incentivo deu-lhe o apoio que precisava para seguir com seu compromisso. Lars decidiu mantê-lo. Aí conta qual era o plano dele e tudo mais. Durante as suas duas primeiras idas à academia, Lars estava sobrecarregado com culpa e ansiedade. No entanto, ele perseverou, ou seja, a pessoa tinha dificuldade, inclusive, de ir para a academia. Ele achava que ir para a academia, cuidar do próprio corpo, não dava, sabe? Então ele estava sentindo culpa e ansiedade, mas ele foi. Como a semana continuou, Lars começou a se sentir mais fortalecido e otimista sobre a vida. Ele começou a dormir melhor. Surpreendentemente, depois de sua primeira semana, sua esposa lhe disse que ele a inspirou a começar a tomar mais conta de si mesma também. Ela disse-lhe que ela ia começar a levar as crianças depois da creche na academia e começaria uma aula de aeróbica. Ou seja, o cara simplesmente decidiu que ele ia para a academia, daqui a pouco a esposa estava. A esposa que não queria que ele cuidasse dele mesmo, no final estava cuidando dela mesma também. Então, pessoal, olha como a gente inspira pessoas quando a gente se coloca como prioridade. A gente inspira as outras pessoas a fazer o mesmo. Basta a gente ver seu exemplo disso. Ah, vamos para tal lugar. Hoje eu não quero. Aí a pessoa pode até não gostar disso. Tipo, pô, como assim você não quer, que não sei o que não sei o que lá. Mas isso às vezes inspira aquela pessoa a dizer não para uma outra coisa também. Dentro da dinâmica de vida dela. Quando a gente se coloca como prioridade, a gente inspira as pessoas a fazer o mesmo. Se a gente pegasse uma pessoa boazinha, colocasse do lado de uma pessoa madura, em poucos meses ela deixaria de ser boazinha. Pelo exemplo. Só pelo exemplo. Reese. O ato de Reese nos finais de semana era sair com seu último namorado, frequentando bares gays na sexta-feira, sábado e nas noites de domingo. Ou seja, o hábito de Reese era todo final de semana ir para com seu namorado. Era ir para bar gay na sexta, no sábado e no domingo. Na manhã de segunda-feira, ele estava exausto. Ele passava o resto da semana tentando se recuperar. Reese estava com medo de que, se ele não saísse sempre que seu namorado quisesse, seu namorado iria deixá-lo. Reese decidiu que, no final de semana, ele se colocaria em primeiro lugar e faria o que parecia certo para ele. Ou seja, se colocar em primeiro lugar, pessoal, não é desagradar o outro, é agradar a si. Tem nada a ver com o outro. É simplesmente agradar a si. Se o Reese quisesse ir ao final de semana na boate, ele podia ir. Mas naquele final de semana ele não estava afim. Então não é vou desagradar de propósito. Não, é simplesmente vou me agradar. Se nesse me agradar eu sentir de ir, eu vou. Se eu não for, eu não vou. Ele avisou a namorada. Reese decidiu que iria sair apenas uma noite, não beberia e iria embora meia-noite. No sábado, ele fez uns planos para assistir filmes com rapazes do grupo. No domingo, ficou em casa relaxando, limpando a casa, lavando roupas.
Seu objetivo era ir para a cama às 10 horas da noite no domingo. Quando chegou a segunda-feira, Reese se sentiu descansado e preparado para suportar o ritmo do seu trabalho. Seu namorado não terminou com ele e o resto da semana sentiu-se produtivo e foi agradado. Isso aqui serve para pessoas que estão em relacionamentos. Por um final de semana, por uma semana, se coloque como prioridade. Mas Henrique, e se a pessoa terminar comigo? Que bom, vai ter sido um livramento para você. Depois você me agradece, tá? Porque se você vai colocar suas necessidades como prioridade e a pessoa termina com você por conta disso, você não devia ter nem estar nessa relação, né? Pô, se a pessoa te ama e você se coloca como prioridade, a pessoa vai falar o quê? Pô, maravilha! Que bom, você vai cuidar de você, caraca, que ótimo. Você vai, inclusive, tirar um peso de mim de eu precisar cuidar de você o tempo todo. Você consegue se cuidar de vez em quando. Que maravilha, ótimo. Fico feliz por você. Shane. O plano de Shane para colocar-se em primeiro lugar envolveu prestar atenção quando ele tinha um impulso para fazer algo pela sua namorada. Sempre que que ele sentia esse impulso, ele fazia algo por si mesmo. Quando ele pensou em lavar o carro dela, ele lavou o seu primeiro. Quando sentiu o desejo de comprar um presente para ela, ele comprou alguma coisa para si mesmo. Quando ele pensou em ligar para ela, só para ver se ela estava bem, ele chamou um membro do grupo em seu lugar. Tudo isso criou uma ansiedade tremenda para Shane. Para sua grande surpresa, no final de semana, Raquel relatou que se sentia muito menos sufocada por Shane e realmente ansiosa para passar um tempo com ele. Ela até chamou ele tarde da noite, depois que as crianças estavam na cama, e convidou-o para fazer amor. Olha que legal, pessoal. Que interessante. Quando eu paro de encher o saco da pessoa, a pessoa quer transar. Olha que legal, né? Principalmente mulheres. Por um período de 6 meses, eles concordaram que Shane não daria nenhum presente ou planejaria qualquer surpresas para Raquel. Ou seja, Raquel e Shane foram fazer terapia com o Robert e durante por um período de 6 meses, eles dois juntos combinaram que não haveria presentes e nem surpresas para Raquel. Mesmo no aniversário dela, no Natal, cartão de dia de namorado, nada. Durante todo esse tempo, ele se concentrou em cuidar melhor de si mesmo e ter as suas necessidades atendidas. Nossa, que legal isso, né? Imagina uma relação dessa. Ó, durante 6 meses, tu vai cuidar totalmente de você. Você não precisa me dar presente, não precisa fazer nada por mim. Tu vai cuidar totalmente de você. O foco vai estar na sua recuperação. E para isso, você não tem que me dar nada. Pô, você tem que ser uma pessoa muito madura, né? Para aceitar isso, entender isso. A recuperação do meu namorado envolve ele não me agradar. Pô, tem que ter uma maturidade bem grande para entender isso, né? Shane levou um tempo para perceber que Raquel não só não parou de amá-lo, mas ela realmente tornou-se mais próxima a ele. Por quê? Começaram a ter afinidades. Shane também tinha aprendido que, para fazer suas necessidades uma prioridade, tornou-o menos dependente, carente e medroso. Ou seja, ele se tornou um homem, inclusive, mais atraente. Ambos, Shane e Raquel, relataram desfrutar de todas as mudanças que sofreram desde que Shane tomou a decisão de colocar-se em primeiro lugar. Tome uma decisão. Pessoas boazinhas acreditaram no mito que lhes promete que, se desistirem de si e colocarem os outros em primeiro lugar, eles serão amados e terão suas necessidades atendidas. Pessoal, isso é um mito. Se vocês esquecerem de vocês, da necessidade de vocês, para focar nas necessidades dos outros, vocês não vão ser amados em troca e não vão ter suas necessidades atendidas em troca. Isso é um mito. Não é assim que funciona. Há apenas uma maneira de mudar essa lógica, esse paradigma disfuncional e improdutivo. Qual é essa maneira? Só tem uma.
colocando-se em primeiro lugar. Só existe dessa maneira. Tomar a decisão de autocolocar-se em primeiro lugar é a parte mais difícil, mas botar em prática é relativamente fácil. Quando a pessoa boazinha coloca-se em primeiro lugar, há apenas uma voz a considerar, a sua própria. As decisões agora são feitas por um indivíduo ao invés de um comitê de pessoas. Ela não tem mais que ler a mente dos outros, prever ou tentar agradar as múltiplas vozes com agendas conflitantes. Ao colocar-se em primeiro lugar, todas as informações que ele precisa tomar para uma decisão é dentro de si. É isso que eu quero? Sim, então é isso que eu vou fazer. É isso que eu quero? Não, então não vou fazer. Ponto. É uma decisão difícil? É, mas é relativamente fácil. Eu quero fazer? Quero. Tá, então vou fazer. Eu quero fazer? Não. Então vou fazer. Mas e a outra pessoa? Manda lá no grupo. Trio. Estão me pedindo um negócio aqui, eu não quero fazer, tá difícil. Manda lá, pô, liga, enche o saco. Sabe? Enche o saco das pessoas lá do teu trio, liga. Manda mensagem de vídeo, sei lá. Atividade de libertação número 16. Tome a decisão de colocar-se em primeiro lugar por um final de semana ou mesmo por uma semana inteira. Diga às pessoas ao seu redor que você está fazendo isso. Peça a um amigo, ou no caso de vocês, o grupo, o trio, alguém de confiança, para apoiá-lo e incentivá-lo nesse processo, e inclusive colocar-se à disposição para caso precise de alguma coisa. Preste atenção à sua ansiedade inicial. Preste atenção à sua tendência a reverter os padrões antigos. No final do período, peça às pessoas ao seu redor para avaliarem o que mudou para elas quando você se colocou em primeiro lugar. Então, depois dessa semana, ou final de semana, vocês vão conversar com essas pessoas que você não agradou, que você não satisfez a necessidade, para ver o que elas acharam de você, o que elas acharam disso tudo. Lembre-se, você não tem que fazer isso perfeitamente. Você tem que fazer. A libertação da síndrome da pessoa boazinha envolve assumir responsabilidade por suas próprias necessidades. Outros podem cooperar com a pessoa boazinha, mas eles não são responsáveis pela satisfação das suas necessidades. Importante, as pessoas podem cooperar, mas elas não são responsáveis. Se você está triste, a responsabilidade é tua. Se você está feliz, a responsabilidade é tua. Outras pessoas podem cooperar para te ajudar a sair da tristeza ou mesmo a compartilhar a felicidade. Mas elas não são responsáveis pelo teu estado emocional. Elas podem cooperar para te tirar da tristeza, para te manter na tristeza, mas elas não são responsáveis. Nem pelo bom, nem pelo ruim. Elas cooperam. Ao fazer a sua necessidade uma prioridade e colocando-se em primeiro lugar, a recuperação de pessoas boazinhas pode possibilitar uma visão de que o mundo é um lugar de abundância. Elas podem realmente vir a acreditar que suas necessidades são importantes e há pessoas lá fora que ficam felizes e estão dispostas a ajudá-las e a encontrar a si mesmos. Pode sim, porém é aquela coisa, estou consciente, ok, mas o que você está fazendo para mudar? Se você estiver no processo de realmente de mudança, aí beleza, você está numa transição, você pode até afirmar isso. Mas é aquela coisa, eu sei, eu estou consciente, mas também não estou fazendo nada quanto a isso. Aí você está estagnado. Aí você continua sendo uma pessoa boazinha, talvez com menos intensidade. Mas ainda existe a vergonha tóxica, ainda existe tudo isso aí. Só que com menos carga emocional. Então é sempre importante a gente estar consciente, beleza, mas eu estou me esforçando, eu estou querendo sair disso, eu estou querendo quebrar isso. Aí beleza, você pode até afirmar que você está no processo. Mas é sempre importante observar, estou consciente, mas estou caminhando? Ou eu estou consciente, mas estou parado? Você começou agora. Quando eu digo passar longos tempos sozinha, eu não estou falando passar, tipo, 24 horas sozinha. Tô falando passar, tipo, um tempo, sabe?
Não é tempo 10 horas, às vezes é tipo 10 semanas. A pessoa que não tem noção das necessidades dela, ela precisa passar um tempo sozinha. Porque quando ela passa um tempo sozinha, ela vai ter que começar a olhar as sombras e ela vai ter que comer, e ela olha também a luz. Ela vai começar a ter necessidades de maneira espontânea. Por exemplo, às vezes você gosta de comer estrogonofe, mas você nunca comeu estrogonofe. Por quê? Porque você sempre esperava que as outras pessoas cozinhassem para você. E aí você começou a ter que cozinhar sozinha. E aí agora você percebeu que você gosta muito de estrogonofe. E você começa a cozinhar mais estrogonofe. E aí, quando você começa a cozinhar mais estrogonofe, teu estrogonofe começa a ficar muito bom. E aí você percebe que além de estrogonofe, você sabe fazer um ótimo arroz e feijão. E aí você começa a estudar sobre arroz e feijão e estrogonofe. Pô, vou fazer uma pizza também. E daqui a pouco você está estudando sobre gastronomia. Aí daqui a pouco tu tá fazendo faculdade de gastronomia. Daqui a pouco você está sendo chefe de um restaurante. Daqui a pouco tu abre o teu próprio restaurante. E tudo começou por quê? Porque você passou o tempo sozinha e teve que fazer sua própria comida. Fazer a própria comida para você ter seu próprio restaurante, quantos anos não tem aí? Não só apenas ficou sozinha, como resolveu se agradar. Porque você sempre quis comer estrogonofe. Só que como as pessoas que faziam a tua comida e você simplesmente aceitava, você não comia estrogonofe. Então você estava sozinha, precisava comer, assumiu a necessidade de comer e ainda foi se agradar, comeu estrogonofe. Sei lá, 10, 15, 20 anos depois estava lá no teu próprio restaurante. Só que isso é um processo que você precisa ter paciência. Precisa fazer. Quantos estrogonofes você acha que você não vai ter que fazer até ter seu próprio restaurante? Pelo menos uns 45 mil estrogonofes, pô. Aí tu vai fazer de frango, tu vai fazer de palmito, tu vai fazer de ervilha, tu vai fazer de azeitona, tu vai fazer de, sei lá, tudo que der para fazer. Tu vai ter que experimentar. Quanto mais consciente você estiver à medida que você vai experimentando, mais você vai obtendo informações e aperfeiçoando as suas próprias necessidades, inclusive. Minha sua necessidade é comer estrogonofe. Beleza, mas estrogonofe de quê? Não sei, pô, deixa eu fazer. Aí um dia você faz de, sei lá, de palmito, no outro dia você faz de abobrinha, no outro dia você faz de grão de bico. Aí você descobre que grão de bico te dá gases, sabe? Essas coisas assim. Você vai ter que experimentar. Só que agora consciente. Pô, mas Henrique, e se eu experimentar e estiver fazendo alguma coisa errada? Aí você vem pra cá e pergunta. Você tem um grupo, você tem pessoas dispostas a te ouvir. Você pode perguntar. É como você está fazendo agora. Só que você vai precisar experimentar, anotar, né, fazer a sua autoanálise do que você está experimentando e perguntar, né, para o seu terapeuta ou, sei lá, para as pessoas que talvez já passaram por isso antes. Pô, estou fazendo estrogonofe. Deixa eu perguntar lá pro Jacan, lá do Master. Deixa eu perguntar pro Jacan o que que ele acha do meu estrogonofe. E aí você vai pedir ajuda a ele para atender com mais complexidade ainda a sua necessidade. Então, quando você sabe para onde você quer ir, você inclusive sabe para quem você deve ou não perguntar. E eu sempre falo isso para as pessoas: não peçam opinião de pessoas que não construíram aquilo que vocês querem construir. Se você quer ser chefe de cozinha, pô, pergunta para chefes de cozinha. Não pergunta pro Zé das Couve da esquina, que não sabe nada de cozinha, que nunca fritou um ovo na vida. Entende? Se você sabe Aham. o que você quer, pô, eu sei que eu quero fazer um estrogonofe. Quem sabe fazer muito bem estrogonofe? Pô, o Jacan, uma pessoa que cozinha, uma pessoa que, né, que é premiada, uma pessoa que é bem reconhecida como fazer ótimos pratos de comida. Pô, é para isso que eu vou perguntar. E aí você vai perguntar para ele, vai dizer, não, bota um coentro, bota não sei o que, bota não sei o que lá. Ah, mas fogão de bico me dá gases. Pô, mas coloca de molho 24 horas com não sei o que, não sei com vinagre, com não sei o que lá. Aí você bota e faz, aí dá menos gases. Pô, beleza. Você vai anotando, entende? É um processo. Isso é a vida. Sim, só que para você ter uma boa referência, você precisa saber para onde você está indo. Passe um tempo sozinho. Passe longos períodos de tempo sozinha. Observa a si mesma. Vai percebendo do que você é boa de fazer. Vai percebendo os talentos que vão surgindo à medida em que você vai fazendo. À medida em que você for fazendo, você mesma vai direcionando a si mesma.
E aí você vai poder pedir boas referências ou buscar boas referências para aquilo que você está fazendo. Eu sei que nesse momento pode parecer meio confuso, você pode parecer meio perdida, mas confia. Simplesmente passa um pouco de tempo sozinha e vai se colocando com as suas necessidades como prioridades. De tipo assim, mas eu não sei quais as minhas necessidades. Pô, cara, todo mundo sabe quais são as suas necessidades básicas, pelo menos, que é comer, dormir. Começa por aí. Às vezes tu vai começar a fazer um estrogonofe, e aí no meio do estrogonofe tu vai botar uma música para tu, enquanto você cozinha, tu canta. E aí tu vai perceber que tu tem uma voz linda. E ele, tipo, teu negócio, aí daqui a pouco tu não tá nem mais fazendo estrogonofe, tu tá cantando. Começa pelo Aham. básico, começa com aquilo que você tem. Você não faz a menor ideia de para onde a vida vai te levar. A vida é inteligente por si só. Começa com aquilo que você tem. Eu Tá mesmo bem. cheguei na psicologia fazendo faculdade de direito. Descobri que eu era um ótimo psicólogo atendendo pessoas problemáticas na defensoria pública. Pessoas complicadas, partes complicadas, eu percebi que eu era um melhor psicólogo do que advogado. Não é que, e olha que eu era um bom advogado, mas era o melhor psicólogo e eu gostava mais. Então, eu decidi fazer psicologia. Mas olha, comecei pelo direito. Então, você sabe qual é o próximo passo que você tem que dar. Vai seguindo um passo depois do outro. À medida em que você for dar o próximo passo com bastante precisão de para onde você quer ir, aí você procura uma referência no próximo passo. Pô, o próximo passo é cantar. Beleza, então preciso perguntar. Uma referência seriam pessoas que cantam bem. E assim vai. Essa é a vida. Pessoal, vou finalizar a gravação.